Capítulo 7. Retorno à vida corporal. Influência do organismo. Pergunta número 367. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Pergunta 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade, após a união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. Elas são limitadas pela densidade da matéria. 368. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco impede a livre irradiação da luz. Sim, e muito opaco. Pode-se comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lodosa, que tira a liberdade dos movimentos do corpo nela mergulhado. 369. O livre exercício das faculdades da alma está sujeito ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição destes órgãos, como a excelência de um trabalho à excelência do instrumento. Pergunta 370. Pode-se inferir, da influência dos órgãos, uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundam o efeito pela causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas estas que estimulam o desenvolvimento dos órgãos. 370. De acordo com isso, a diversidade das aptidões no homem decorre unicamente do estado do espírito? Unicamente não é de todo exato. As qualidades do espírito, que pode ter uma maior ou menor evolução, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a ascendência da matéria que entrava para mais ou para menos o exercício dessas faculdades. O espírito, ao encarnar-se, traz certas predisposições e se admitirmos, para cada uma, um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre arbítrio e sem responsabilidade sobre os próprios atos. Seria admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se conclui que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios e que o último tolo teria podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se lhes fossem providos certos órgãos. Suposição mais absurda ainda quando se aplica às qualidades morais. Assim, nesse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal ou qual órgão, poderia ter sido um malfeitor e seria preciso a um malfeitor apenas um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento e nada terá de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por se aplicar ao caso. Por certos sinais fisionomíacos se reconhece o homem dado à bebida, são esses sinais que o fazem alcoólatra ou é o vício que produz esses sinais? Pode-se dizer, então, que os órgãos recebem a marca das faculdades,